que a gente... Esse estudo está dentro do assunto, mas ele é introdutório. Não que ele não seja importante, na verdade ele é, mas no que diz respeito ao assunto, numa questão prática, vamos assim dizer, como por exemplo eu disse, de o que a gente precisa entender do que é o cargo, quais são as características que a gente tem que observar daquilo que a própria Escritura deixa para nós. Estas coisas a gente vai fazer a partir da próxima semana. No estudo de agora, dessa manhã, a gente vai observar algo que, nesse processo de preparo e até o momento em que a igreja elegerá tanto diáconos quanto presbíteros, a gente precisa, como igreja, também fazer, olhando para o texto de Atos capítulo 13, versículos 1 a 3. Atos, capítulo de número 13. Apenas os primeiros 3 versículos. Eu quero já adiantar algo para que os irmãos entendam qual a relação desse texto com o nosso assunto. À medida que nós formos lendo, você vai observar que, de certo modo, há aqui a instituição de alguns homens para uma determinada função. E nesse sentido, nós vamos ver o que era a prática, o que a igreja vivia, o que a igreja fazia, o que ela estava realizando e que, ao realizar, teve como consequência esse envio, ou essa, não é a melhor palavra, instituição, mas a gente vai ver que como resultado, esse chamado, essa escolha, essa aprovação por parte da igreja de algumas pessoas para atividades específicas. Então vamos lá? Fazer a leitura juntos? Atos 13, versículos 1 a 3. Vamos lá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem são eles? Vamos lá? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Alguém dos irmãos aqui já participou da investidura de diáconos ou presbíteros? A ordenação de diácono ou presbítero? Só a Marta? Lúcia, Dodô? Quem automaticamente está no ofício de diácono ou presbítero, participou, né? Então a Marta, Francisco, a Lúcia e o Dodô. Mais ninguém? Dona Lilia. Fernando também, né? Diácono. O que vocês que participaram, principalmente os que foram ordenados a esses cargos, se lembra aí mais ou menos que aconteceu de maneira, vamos assim dizer, entre aspas, ritualística?
Tem algo que vocês lembram? Aham. Vem à frente e... Olha que interessante, né? O que nós fazemos é baseado naquilo que, por exemplo, a gente acaba de ver nesse texto de Atos, capítulo 13, lá no versículo 3. É lógico que são funções diferentes, são cargos diferentes, mas a gente vê essa mesma prática que ocorre com diáconos, presbíteros, pastores, também acontecendo no caso com Barnabé e Paulo, que estavam sendo chamados, a gente vai ver isso depois, né? A gente só está adiantando, que estavam sendo chamados não para o presbiterato, não para o pastorado e nem para o diaconato, mas para o quê? Para as missões. Porque a partir daqui, eles então vão sair das regiões de Samaria e até os confins do mundo, até os 4 cantos do mundo, para proclamar o Evangelho. Então é só essa observação que eu queria fazer, já adiantando, para os irmãos entenderem o que esse texto tem a ver com aquilo que é o nosso assunto. São funções diferentes, mas existem características práticas, melhor dizendo, que a igreja teve naqueles dias, que é indispensável que a nossa igreja também, que está em processo de eleição de oficiais, também precisa ter e praticar. Antes da gente entrar propriamente no texto, nós vamos entender aqui um pouco sobre o contexto. E quando a gente olha para o livro de Atos, todos os capítulos do livro de Atos, que eu não estou sabendo de cabeça quantos, mas são 28, não, 20... 28? Então estou bem de cabeça. Dos seus 28 capítulos, em qualquer parte do livro de Atos, tem algo que a gente precisa considerar aqui. Que em todo o livro de Atos, o que a gente vai encontrar é o cumprimento do que Jesus falou aos seus discípulos. Quando Jesus estava prestes a subir aos céus, Jesus disse algo aos seus discípulos, e aquilo que ele disse, nós vamos ver se cumprindo em todo o livro de Atos. O que é o livro de Atos? Alguém sabe? Isso. Mas o que é, por exemplo, quando a gente pensa nos 4 evangelhos, os 4 evangelhos falam sobre o quê? A vida e a obra de Jesus. Quando a gente vai para o livro de Atos fala sobre o quê? A história da igreja primitiva. De maneira resumida, o livro de Atos trata sobre isso. É um livro histórico, na verdade, é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. O livro de Atos, que tem esse assunto geral que é a história da igreja primitiva, é um livro pelo qual cumpre o que Jesus disse aos seus discípulos, que o Peter percebeu aqui, entendeu e falou, que é o ide. Então veja só, lá em Mateus capítulo 28, o último capítulo de Mateus, o que foi dito nos versículos 19 e 20? O que foi registrado aí? Está registrado no primeiro evangelho, o que nós conhecemos e é chamado de a grande comissão. Jesus comissionando, chamando os seus discípulos para que fizessem algo. O texto diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso que nós vemos em Mateus, nós vamos encontrar em Marcos, nós vamos encontrar em Lucas e em João. Praticamente a mesma coisa. Por exemplo, de forma mais resumida, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, está lá: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Mateus é mais detalhista do que Marcos nessa informação. Lucas também é um pouco mais detalhista, só que o conteúdo aqui muda um pouco. Capítulo 24 de Lucas, os versículos 46 e 47, dizem assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, são palavras diferentes, mas que têm a mesma ideia daquilo que a gente viu, tanto em Marcos quanto em Mateus. E em João, isso também acontece de outra forma, com outras palavras e de maneira resumida. João, no capítulo de número 20, versículo 21. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus vem para cumprir uma missão, ele cumpre essa missão. Antes dele poder voltar aos céus, ele envia os seus discípulos para continuarem aquilo que ele começou, e também se deu lá no Antigo Testamento, de certo modo, de uma outra forma, num outro contexto, num outro período, mas Deus não deixou de chamar o povo de Israel para poder falar, através da vida, da conduta, demonstrar quem Deus era, né, a santidade de Deus. Porém, isso fica mais claro e direto no Novo Testamento, a partir de Jesus e depois com os discípulos, os apóstolos e a igreja primitiva, chegando até os nossos dias. Entendendo que Jesus deu essa ordem, como nós falamos, o livro de Atos é o cumprimento dessa ordem. Por exemplo, abra aí no capítulo 1 de Atos. Os 8 primeiros versículos do livro de Atos, essa conexão dos 4 evangelhos com o que se deu após a partida de Jesus. Então, é a continuidade do que os 4 evangelhos narraram, que é sobre a pessoa e a obra de Jesus, e o resultado, né, ou a continuação disso por meio da igreja primitiva. Em Atos 1, a partir do versículo 1, Lucas, que é o autor, nos informa o seguinte, que escrevia o primeiro livro, que no caso aqui era o seu evangelho, e ele escreve tendo como destinatário Teófilo. Escrevia o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja que esse conteúdo é o conteúdo do Evangelho de Lucas, porque relata a vida e a obra de Jesus. Aí o versículo 2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, por exemplo, ide por todo mundo pregar o Evangelho, esse é um dos mandamentos. O que aconteceu? Jesus foi elevado aos céus, às alturas. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Então aqui está falando sobre, após a sua morte, a sua ressurreição, ficou durante 40 dias, e aí sim foi elevado às alturas. Continuando o versículo 3. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele
de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Até aqui, a gente tem essa conexão que nós estamos falando, os 4 evangelhos, com o que se deu depois da ascensão de Jesus aos céus. E nesses 7 versículos está implícito também essa ideia de que Jesus deu uma ordem para que os seus discípulos pregassem o evangelho, e aqui é o que Lucas está dizendo. Olha, Jesus disse para ficar em Jerusalém, esperar a descida do Espírito Santo. E aí, o versículo 8, que é uma passagem que a gente usa com mais frequência, deixa claro, então, essa ordem por parte de Jesus de pregar o Evangelho. Vamos juntos? Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você ia perguntar uma coisa, Peter? Não, aqui ele está narrando mesmo, né? Narrando o que aconteceu. Não necessariamente estava ali. Dá a entender que foi depois, porque olha só, começa com: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer até as últimas que ele fez. Então dá a entender que parece ser depois, né? Esse versículo 8, principalmente do capítulo 1 de Atos, é importante porque aqui Lucas apresenta a estrutura daquilo que nós vamos encontrar em todo o livro de Atos. Qual é a estrutura? Uma estrutura de 4 partes. Isso. Jerusalém, a proclamação do Evangelho em Jerusalém. Depois, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente pode resumir a 3: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a estrutura. Por quê? O próprio Jesus deu essa ordem aos discípulos. E é isso exatamente que se cumpriu. Lembra lá que no início eu falei que o livro de Atos é o cumprimento da ordem que Jesus deu aos seus discípulos? De maneira mais específica, mais detalhada, é o que a gente encontra em Atos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, qual é a primeira estrutura? Os 7 primeiros capítulos vão tratar sobre a proclamação do Evangelho aonde? Em Jerusalém. Depois do capítulo 8 ao capítulo 12, aí a proclamação do Evangelho em toda a Judéia e Samaria. E do capítulo 13 ao capítulo 28, nós temos a última parte, que é a proclamação do Evangelho em outras regiões, o que aqui é chamado de confins da terra. E é importante a gente destacar aqui que nesse segundo período, que foi a proclamação do Evangelho em Judéia, toda a Judéia e Samaria, nós, no capítulo 8, abra aí. Nós já temos de cara Lucas narrando a perseguição à igreja. Versículo 1 diz que
ou melhor, né, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, então veja, até o capítulo 7, os discípulos estão em Jerusalém. A partir dessa perseguição, ou é por meio dessa perseguição, que eles saem de Jerusalém para ir para Judéia e Samaria. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Está vendo como que Atos é o cumprimento que Jesus disse aos discípulos? Vão, proclamem o evangelho. Aí ele vai falar mais de maneira específica. Primeiro vocês vão começar a proclamação do evangelho em Jerusalém. Depois vocês vão para Judéia e Samaria. E aí, até onde vocês puderem chegar. Sim, é o mesmo. É o versículo 3, o capítulo 13. É. Isso, porque você vai ver aí no capítulo 9, vem a conversão de Saulo. É 9. Aí, então, o capítulo 8 é o início dessa segunda etapa, aonde o evangelho sai de Jerusalém e vai para as regiões da Judéia e Samaria. Uma das regiões que a gente pode dizer como essa região da Judéia e Samaria era a cidade de Antioquia. E a cidade de Antioquia foi uma cidade extremamente importante no que diz respeito ao evangelho. No capítulo 11, trata sobre a igreja de Antioquia. Principalmente aí a partir do versículo 19. O que a gente encontra aqui nesse capítulo, no versículo 26, por exemplo? É que surge a igreja de Antioquia. Então eles saem de Jerusalém, vão para as regiões da Judéia e Samaria, aonde fazia parte a igreja de Antioquia, ou a cidade de Antioquia. Lá eles proclamam o evangelho. Surge, então, dá-se início à igreja de Antioquia. Nesse mesmo versículo 26, também diz que algo histórico aconteceu, que marcou o cristianismo. É que pela primeira vez, na cidade de Antioquia, onde tinha ali parte, né, da igreja, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, onde que surgiu o termo cristão? Em Antioquia, no período aí da história primitiva, da história da igreja primitiva. No versículo 27, olha o detalhe que é informado sobre a igreja de Antioquia. Que ela se tornou o centro da fé cristã. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Desceram porque lá se tornou um grande centro de reunião dos cristãos. E no versículo 29, a gente vê por que se tornou um grande centro. Diz que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então a igreja de Antioquia se tornou importante por causa desse marco histórico, cristãos pela primeira vez, porque se tornou um centro da religião cristã, da fé cristã, e porque foi uma mantenedora de outras igrejas. É mais ou menos a ideia do que aconteceu aqui em Patos de Minas. Geralmente acontece isso em outras cidades. Vem pessoas para cá, evangelizam, aí começa o presbiterianismo. Aí organiza a primeira igreja, que é a igreja central, lá na Avenida Brasil. Essa primeira igreja começa a proclamar o evangelho em outros bairros. Então ela é a igreja sede, mãe,
que mantém outros trabalhos até que eles se organizem. Então, começou na primeira, Bairro Brasil. Aí, Bairro Brasil, Lagoa Grande. Lagoa Grande, Ipanema. Aí, segunda igreja, e assim vai indo. E assim vai chegando ao número de igrejas que nós temos hoje, que são 6 igrejas em Patos de Minas organizada, eram 7, agora são 6, e algumas não organizadas, como por exemplo, Bairro Brasil, a 6ª igreja que era a igreja organizada agora é congregação, lá no Limoeiro tem uma congregação, no Alvorada tem outra congregação, então por aí vai. Por que eu estou mencionando sobre, nessa segunda etapa da proclamação do Evangelho, a cidade e a igreja de Antioquia? Porque, olha o versículo 3, versículo 1 do capítulo 13. O que está dizendo aí? O capítulo 13 começa a última etapa daquilo que o livro de Atos narra. Vamos fazer um resumo aqui para não ficar embolado? Até o capítulo 7, os discípulos estão em Jerusalém, certo? O que faz dentro da soberania de Deus eles saírem de Jerusalém? Perseguição. Aí eles vão para um lugar assim, um pouco mais próximo, não tão afastado de Jerusalém, mas não em Jerusalém, Judéia e Samaria. Aí por causa dessa perseguição, o evangelho chega em Antioquia. E a igreja de Antioquia se tornou importante, porque na igreja de Antioquia é que se dá o início da terceira etapa, que é o quê? A proclamação do evangelho em outras regiões, até os confins da terra. De quê? Esqueci de gravar. Pode ser que sim. Uhum. Então, pode ser que sim. Mas a ideia de igreja, pelo menos a princípio, no Novo Testamento, a partir de Atos, eram igrejas em casas, não com estruturas como nós temos aqui. Isso se deu um pouco mais para frente. Mas quer dizer que talvez não houvesse uma certa estrutura, né? Mas basicamente as igrejas funcionavam em casas. Que eu tenho de cabeça aqui agora, Filemon fala isso, que é o escravo lá que foge do seu senhor, e aí Paulo vai escrever a carta aonde funcionava uma igreja na casa do senhor de Filemon. É isso? Não, de Filemon. O escravo não era Filemon, era Onésimo. Acho que é. Ok? Então isso aqui é o contexto, tá? Para a gente entender a estrutura do livro de Atos, a importância da igreja de Antioquia e o capítulo 13, essa última etapa aonde se deu na igreja de Antioquia. E o que acontecia na igreja de Antioquia? Então é isso aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque isso aqui é para a gente aplicar a nossa vida naquilo que nós, como igreja, já estamos em processo, que é de futuramente, daqui a alguns meses, a gente eleger oficiais para a nossa igreja. Quais eram as práticas? O que a igreja de Antioquia estava fazendo quando se deu aquilo que a gente adiantou, que está no versículo 3, que é: Paulo e Barnabé vão pregar o evangelho aos confins da terra. O que a igreja estava envolvida? Qual era a atitude, a característica da igreja que vive
essa situação onde pessoas são chamadas, escolhidas, empossadas e enviadas. Primeira coisa, está no versículo 1. Qual era uma característica, o que tinha na igreja de Antioquia? Antes, versículo 1. Profetas e mestres. O que era um profeta naqueles dias? Ou de maneira geral, o que é um profeta? Em outras palavras, o que significa um profeta ser porta-voz de Deus? Mensageiro, aquele que fala, pastor? Não necessariamente. Aí são funções diferentes. Mas, por exemplo, pensando nos nossos dias, todos nós somos profetas. Porque qual que é o princípio do profeta? Aquele que fala as palavras de Deus. Aí vamos pensar, aonde Deus fala as suas palavras? No Antigo Testamento era onde? Sonho, visão, revelação, ok? Porque não tinha. Uma das coisas que a gente crê como presbiteriano é que a Bíblia é suficiente, toda ela. Não precisa de mais e nem de menos. O que Deus tinha para revelar está aqui. Só que o Antigo Testamento tinha o cânon fechado, 66 livros. Quando Deus chamou Moisés, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, provavelmente não existia nem o Pentateuco. Era oral. Por quê? Quem que é o autor do Pentateuco? Moisés. E aonde que Deus revelou a história de Gênesis até os dias atuais de Moisés? Lembra lá? Provavelmente. Lembra lá quando Moisés sobe no monte e fica 40 dias? Provavelmente foi lá. Ele escreveu os 5, estou fazendo 4, mas é 5. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas como que Moisés registrou? Deus falou e ele escreveu. Aí o cano se deu. Nós vivemos no tempo onde o cano, quando eu falo cano, é os 66 livros da Bíblia. O tempo que nós vivemos é um tempo onde foi completado, o que Deus queria revelar. Ele não vai revelar nada a mais e não deixou de revelar algo que ele queria que fosse revelado. O profeta, nesse contexto onde a Escritura não tinha sido totalmente revelada, ouvia Deus por meio de visão, dele falando, ele revelando, visões, etc. E ele comunicava o que ele recebeu da parte de Deus ao povo. Então, nesse sentido, todos nós somos profetas. Por quê? Deus já revelou sua vontade e cabe a nós agora proclamar, assim como o profeta. Entenderam isso aqui, a diferença? É. Ok. Então, os profetas eram aqueles que falavam à congregação com base nas revelações. Hoje, irmãos, a gente não precisa de revelações extraordinárias como acontecia. Por quê? Pelo um simples fato. Está aqui, ó, é suficiente. Tudo gira em torno disso aqui. Qualquer outra coisa tem relação com isso aqui que está revelado. Aí a gente tem Êxodo capítulo 4, versículo 16, onde a gente vê essa ideia do que era o profeta. Êxodo 4, 16. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Então está falando aqui em relação a Moisés e Arão. O
que Arão seria para Moisés? Profeta de Moisés. E o que Arão seria para o povo? Profeta ao povo. É como se Moisés fosse Deus, ele falaria a Arão, e Arão falaria ao povo. Então o que é o profeta? Deus falando ao profeta, e o profeta falar ao povo. Capítulo 7, versículo 1 também. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Não é que Moisés era Deus, tá? É como se fosse. A relação de Deus com o profeta seria a relação de Moisés com o profeta. Deu para entender isso aqui? Porque tem que ter quem tem a mensagem, tem que ter a pessoa que quer falar, para que ela comunique a pessoa que vai comunicar ao povo. Tem a origem e tem o instrumento para falar ao povo. Acho que assim fica mais fácil. Ficou? Vamos para 2 Samuel 24. Segunda Samuel 24, versículos 11 a 13. A gente tem um exemplo da realização desse ofício de profeta no Antigo Testamento, aonde Deus é aquele que revela o que o povo deve ouvir, e para que o povo ouça, ele usa um instrumento que é o profeta. O profeta é o instrumento de Deus para falar ao povo. A partir do 11. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo. Então veio a palavra do Senhor ao profeta, e o profeta comunica, é o instrumento para comunicar o que Deus quer. Versículo 12. Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor. Então é como se fosse assim, ao invés de Deus falar diretamente, ele usa um meio, um instrumento que é o profeta. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Nesse sentido de profeta, Jesus é o nosso profeta. Porque Deus falou através de Jesus a nós, e nós falamos através de Jesus a quem? A Deus. É mais ou menos aqui também o que aconteceu. Deus fala a Davi por meio de Gade, e Davi fala a Deus por meio de Gade. Entenderam? A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha, então, profetas. Era uma igreja que recebia da parte de Deus orientação, ensino sobre aquilo que eles deveriam fazer. É como se eles perseverassem, como a gente vê lá em Atos capítulo 8, 12, 4, deixa eu relembrar aqui, que fala sobre, capítulo 2, como viviam os convertidos, a partir do versículo 42. Diz lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então é mais ou menos a mesma ideia. Quando diz que a igreja de Antioquia tinha profetas, significavam
que a igreja não era uma igreja que não tinha a Escritura, a vontade de Deus revelada para a vida deles, mas era uma igreja que tanto perseverava na doutrina dos apóstolos, naquilo que Deus revelava aos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam à igreja, como era uma igreja que tinha profetas para poder falar, Deus falar através deles ao povo. E também diz que na igreja havia mestres. Então a gente tem os profetas, que eram aqueles que comunicavam a vontade de Deus, né, as escrituras, vamos assim dizer, mas também tinham aqueles que eram chamados de mestres. E o mestres aqui não é difícil da gente entender qual que é o sentido, mas são aqueles que têm como função principal ensinar e doutrinar. Profetas que recebem da parte de Deus aquilo que ainda não foi revelado, e aqueles que ao receberem o que Deus revelava, instruir a igreja. Vamos aprender isso aqui, é isso que tem que fazer. A gente pode pensar nesse sentido, algo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Lembra lá, quando Moisés passava o dia inteiro ouvindo as demandas do povo? O povo chegava a Moisés com problemas, aí Moisés, que era o intermediador do povo para com Deus, levava a causa a Deus, Deus revelava o que ele deveria fazer, e o que Moisés fazia ao povo? É isso que vocês têm que fazer. Entenderam? Então você tem a revelação de Deus, que é por meio do profeta, e você tem um mestre que vai ensinar como aplicar aquilo que Deus revelou. Está relacionado ao pastor semestre. Inclusive, essa é uma característica. Ele tem que saber ensinar. Capítulo 4 de Efésios, que é um texto que eu gosto, fala isso. Que Deus deu pastores e mestres. A ideia ali não é de distinção. Pastor e mestre, uma coisa caminha com a outra. Então essa é a primeira característica que a igreja de Antioquia tinha. Revelação de Deus e ensino a aplicar a revelação de Deus, certo? Em outras palavras, irmãos, o que significa isso para nós? Que hoje a gente não tem revelação. Que Deus tinha que revelar, revelou. O que isso significa para nós nos dias de hoje? É que a igreja era uma igreja caracterizada por pessoas que estudavam, aprendiam sobre as Escrituras, sobre a palavra. Era uma igreja bíblica, vamos assim dizer. Acho que fica melhor a gente falar dessa forma. Era uma igreja bíblica. Toda igreja deve ser bíblica? Sim. É uma característica fundamental. Uma verdadeira igreja tem que ser uma igreja. Por quê, irmãos? Porque é onde Deus fala com a gente. Se a igreja serve para poder cultuar a Deus, e ela não tem a Bíblia, ela é igreja? Não. E aí, apesar de toda a igreja ter que ser bíblica, todas são. As que não são, são igreja? Na verdade, não são. Elas cultuam o homem, a si mesmas, mas não a Deus. Porque para cultuar a Deus tem que... isso é interessante para a gente abrir um parênteses. O que significa ser igreja, meus irmãos? Preste atenção nisso. O que significa você ser membro da igreja? É você estar aqui e fazer o que você quer? Não. Porque a igreja tem que ser bíblica. Se a igreja é bíblica, não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. E às vezes tem pessoas que entram na igreja
vivem do jeito que querem. Porque é o seguinte, irmão, se você quer viver do jeito que você quer, não vá para a igreja. Porque para viver do jeito que você quer, qual que é o lugar? É na igreja? Não, é no mundo. Então vá para o mundo. Agora, se você quer viver conforme a vontade de Deus, aí sim o seu lugar é na igreja. Quer dizer que a gente em tudo faz a vontade de Deus? Não, mas a gente pelo menos se esforça. E essa é a ideia. Ué, lógico. Aí na igreja não vai ter, irmãos? Vai virar o quê? Vai virar sodomia pura, né? É tanto que quando as regras são infringidas ou quando não há regras, a gente vê esse monte de coisa horrorosa dentro da igreja acontecendo. Por quê? Ou quebrou a regra, ou porque nem tem. Porque se for cumprir a regra e tiver regra, nós vamos resplandecer a santidade de Deus no mundo. Está vendo como é que é sério ser cristão e membro? Porque é você ser santo, né? Seguir a regra. A igreja tem que ser bíblica. Ok? Guarde. A igreja de Antioquia era uma igreja bíblica. Recebia a revelação da parte de Deus e tinham mestres para ensinar a igreja a cumprir a revelação. 2. Alguém já tinha dito, além de profetas e mestres, o que mais que tinha na igreja de Antioquia? Isso. Jejum. Oração não está aí, né? Mas está implícito. Serviço e, oração, e jejum. Versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Então eles tinham mais outras duas práticas. Não só revelação, ensino para cumprir a revelação, uma igreja bíblica, mas era uma igreja que servia a Deus e jejuava. Nós somos uma igreja bíblica, igreja presbiteriana aqui, terceira igreja? Somos ou não? Então, checklist, né? Glória a Deus. Aí a gente tem que ir para o próximo. Nós somos uma igreja que serve a Deus? Sim. Aí vamos para o próximo. Nós somos uma igreja que jejua? Então a gente já vê um problema. Mas o que é esse serviço? Serviço, irmãos, é algo que abrange muita coisa. O que é servir a Deus? Como é que a gente serve a Deus? Você vem na igreja, você cultua, você ora, você louva, canta, você dizima, oferta, você serve dentro da comunidade as pessoas, você serve fora da comunidade as pessoas. Então, é qualquer coisa que a gente faça que é para o reino. A gente está servindo ao Senhor e a Deus. Então a igreja era uma igreja que servia ao Senhor. Aí nesse sentido a gente até serve, de maneira geral. Mas todos os crentes têm servido a Deus? Ou às vezes só vem e vai. É uma igreja caracterizada por pessoas que serviam a Deus. Trabalhavam. Vamos trabalhar no reino, de alguma forma, mas serviam. Nesse sentido, talvez a gente pense que em alguma porcentagem a gente até é, mas 100% não. Porque infelizmente, se a nossa igreja fosse uma igreja que em 100% servisse, a gente não teria dificuldade para encontrar professores para a escola dominical, para ajudar em outras tarefas, concordam? Então, para muitos crentes, a mentalidade não é de serviço.
está na igreja, mas não serve. E a igreja tem que servir. Tem que ser bíblica, tem que ter um ensino bíblico, viver o ensino bíblico e tem que servir. Servir ao reino, de alguma forma. Ah, pastor, não tem talento nenhum. Mentira. Deus não te criou sem talento, irmãos. Talvez é você que não descobriu, talvez é você que não tem se dado a oportunidade de fazer isso, fazer aquilo outro para descobrir. Eu, por exemplo, se eu não fosse chamado por Deus para ir para o ministério, eu não teria me forçado a visitar as pessoas. E ao começar a visitar as pessoas, depois de um tempo eu descobri que era uma das coisas que eu gostava. Mas eu nunca visitei porque era tímido. A mesma coisa em relação a estudo. Não gostava, era tímido. Mas eu fui forçado, e aí, através do forçar no bom sentido, eu descobri que também era uma coisa que eu gostava. Às vezes o que falta em nós é isso. Se dá oportunidade, vai lá, mesmo que você erre, mesmo que não fique bom, mas ninguém começa acertando tudo, certo? Então se dê oportunidade, se envolva, sirva, para às vezes você descobrir uma coisa que você não sabia que você gosta. Mas todos nós temos algum dom que Deus nos deu para servir no reino. Use esse dom para servir o reino, que a igreja é caracterizada por isso. O que mais? A gente falou, né? Jejum. O jejum está atrelado ao quê? A duas coisas. A três. Três coisas. Isso, mortificação da carne. Quais as outras duas? Você mortifica a carne para fazer o quê? Se dedicar ao quê? Como que acontece a intimidade com Deus? Oração e o que mais? Isso, Bíblia. Jejum está atrelado a três coisas. O que toma meu tempo, eu vou abrir mão disso. Inclusive, comida, água, outras coisas. Então, eu vou abrir mão de tudo para eu me dedicar exclusivamente a ouvir Deus. Como é que a gente ouve Deus? Deus se revela a nós. Como é que Deus se revela? Bíblia. Então, eu ouço Deus através das Escrituras e eu falo com Deus respondendo ao que Ele me falou. Através da oração. Está atrelado a jejum, tempo dedicado a leitura bíblica e oração. Então era uma igreja que mais uma vez se envolvia na oração e na palavra. Tem mais alguma coisa aqui que a igreja tinha? Profetas, mestres, serviço e jejum. Tem mais alguma coisa? Nós estamos no versículo 2, né? Vamos colocar como serviço. Não, não tem. Eles fazendo essas quatro coisas, qual foi o resultado? Tem um resultado aí. Versículo 2. Além deles terem profetas e mestres, servindo ao Senhor e jejuando, o que aconteceu? Esse é o nosso ponto. Para entender por que dentro do nosso assunto, a gente está nesse texto. Porque quando a igreja é bíblica, quando a igreja busca a Deus em oração, que está atrelada a jejum, o que acontece? Deus orienta. Deus chama.
Deus faz com que a igreja entenda aqueles que devem ocupar cargos específicos dentro dela, ou dentro do reino. Oi. E na verdade é isso que acontece no versículo 3. Porque assim, nós por nós mesmos temos mais a tendência de acertar ou de errar. Porque olha só, quando a igreja vai eleger presbíteros e diáconos, o que você está fazendo? Julgando. Sim ou não? Você tem que julgar se aquela pessoa é apta para aquele cargo ou não. É ou não é? Aí eu vou te perguntar. Quando, nesse período que a gente já tem que começar a julgar, tá? Diácono e presbítero na igreja presbiteriana são homens. Então, qual é o papel de todos nós? Você vai olhar para os homens da igreja, você vai ter que fazer o quê? Julgar. Dentro daquilo que a gente vai aprender. Quais são as características que cada um deve ter. Nesse julgamento que a gente precisa fazer, é fácil da gente fazer? De acertar? Como que a gente vai acertar? Como que a igreja de Antioquia acertou? Buscando a Deus. Bíblia e oração. Porque quando a gente busca a Deus para Ele falar conosco, quando a gente fala com Deus para Ele nos orientar, o que Ele faz? Ele orienta. O que foi que aconteceu? Tinha profetas, mestres, a igreja jejuava e servia ao Senhor, e fazendo isso, disse o Espírito. Separa aí. Paulo e Barnabé. São esses aí que vão proclamar o Evangelho aos confins das terras. Sempre quando eu vou falar isso, eu embolo. Aos confins da terra. Vocês estão entendendo aqui? O que isso tem que servir para nós? Irmãos, isso é muito sério. Eu falo isso. Se o conselho, que é quem convida pastores, não julga a pessoa debaixo da orientação de Deus, a escolha pode ser ruim. Eu não estou falando aqui de mim não, tá? Porque aquele que está em pé, veja que não cai. Eu sou pecador. Mas se o conselho não fizer um julgamento tendo a orientação da parte de Deus, ele pode fazer uma escolha errada. E se ele fizer, isso vai prejudicar o quê? A igreja. A igreja tem o direito de eleger aqueles que vão representar os seus interesses, que são os presbíteros, e eleger os diáconos. Se você não fizer isso debaixo da orientação de Deus, o que vai acontecer? Vai prejudicar a igreja. Você vai achar se tiver. Se não tiver, não tem jeito. Irmãos, isso é uma coisa que eu falo, tá? Como pastor e de pensamento particular. Se não tiver ninguém, não vota em ninguém. Que é melhor não ter ninguém do que ter gente que não é para aquele cargo. Senão vai dar problema. E aí isso é um problema ainda mais sério. Vamos supor, nós temos aqui a sede e a congregação. Vamos supor que, sendo duas igrejas,
não tenha ninguém para ocupar o cargo de presbítero. Isso é problemático. Primeiro porque isso mostra que nós não estamos sendo crente, levando a coisa a sério. Em segundo lugar, isso significa que nós não podemos ser igreja organizada. Está percebendo quanto que é sério? Porque reflete vida de pouco compromisso, que é o pior, e de que a igreja não pode ser organizada. Porque para ser organizada, ela precisa de ter presbíteros, conselho. Mas o que é melhor? Voltar à congregação, corrigir o errado, fazer o que é certo, ter pessoas para o cargo, ou a gente não voltar atrás, continuar errado e colocar pessoas que não deveriam. Porque olha só para você ver como é que é sério. Se a gente coloca um presbítero que é liberal, o que ele vai decidir no conselho? Nós podemos fazer coisas erradas. E a igreja vai deixar de ser igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, há uma série de critérios, né? Que a gente vai ver isso à medida do tempo. Mas, por exemplo, para a gente julgar, quanto mais você conhece, quanto mais você convive, quanto mais você está do lado, é mais fácil, não é? Quanto mais você frequenta a casa, melhor é, não é? Pensa aí quando você foi casar ou namorar. Quanto mais você convive com a pessoa dentro da casa, quanto mais você convive com ela, conhece ela, mais isso te ajuda a ter um julgamento. O julgamento é 100% certo? Não, mas a porcentagem de você errar é menor, se você conhece mais, certo? Pode ter gente que finge que a gente é mentirosa, falsa, vai ter. Mas é difícil isso acontecer se toda a igreja conhece o caboclo. Alguém vai conhecer algum podre. E aí é a maioria que elege. Então, se você errar, mas a maioria acertar, a pessoa não vai ser eleita, que não deveria ocupar o cargo. Então, a gente tem que conviver, tem que conhecer como é que é dentro de casa, fora de casa, como é que é dentro da igreja, como é que é fora da igreja, como é que é no trabalho, como é que é o caráter da pessoa. Porque a gente vai ter que julgar. E o que é a igreja? Pois é, mas o que é a igreja? Na teoria, porque na prática a gente tem dificuldade. É família, né? A gente frequenta as casas uns dos outros. Irmão, presta atenção numa coisa. Sabe como que você consegue frequentar a casa do outro? Marcar uma visita, marcar um café. Se você tiver dificuldade de marcar, a gente já marcou. Toda terça-feira é numa casa diferente. Vai lá. É pouco, né? Mas já é alguma coisa. Nós temos que agradecer a Deus que acaba os nossos trabalhos aqui, a gente fica ali atrás. Vai conversar com a pessoa. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Você tem o dever de eleger presbíteros e diáconos. Não seja falho nisso. Como é que você vai fazer? Pensa como se você fosse dono de uma empresa. Você vai contratar um funcionário. Você vai contratar qualquer um? Como é que a gente já pode exercitar isso? Começa a conversar com os homens aí, ó. Começa a olhar os homens e fala assim, esse cara aqui é bom por quê? O que sempre eu vejo ele fazendo? Terça-feira, quem que vai? Nós estamos tudo lascados, viu, os homens? Porque os trabalhos da igreja praticamente é da SAF. Começa a olhar lá, terça-feira, quem que vai? Começa a olhar quinta-feira, pior ainda, quem que vem? Começa a olhar escola dominical. São vários critérios. Quem que tem facilidade para falar? Quem que tem sabedoria? Quem que tem facilidade para aconselhar? Quem não é fofoqueiro? Porque o que é presbítero? Você vai compartilhar de um problema e o cara tem que ficar com a boca calada. Não vai poder espalhar. Então, irmãos, vai olhando para aquilo que caracteriza ser um diácono e um presbítero e ver esse irmão aqui encaixa nisso. Encaixa naquilo, nisso aqui não. A gente vai ter que julgar e pesar. Tem coisa que não tem como. A pessoa não tem caráter. A pessoa é mundana. Não vai pôr.
Mas a pessoa tem facilidade para falar, mas, ou melhor, é sábia, mas não tem facilidade para falar. O que pesa mais, sabedoria ou facilidade para falar? Sabedoria. Estão entendendo? O treino não é fácil, não. Mas a gente tem que cumprir com o nosso papel. Lembrando que, guarde, primeira coisa que a gente está falando aqui sobre esse preparo da igreja para a eleição é indispensável buscar a Deus para te orientar. Porque senão o nosso julgamento pode ser um julgamento ruim. Deus, através do Espírito Santo, precisa nos ajudar a abrir a mente, o coração, os olhos, para julgar da forma correta. É exatamente isso que acontece no conselho, irmãos. Só complementar. A gente tem que tratar certos casos extremamente difíceis. Julgar pessoas que são diferentes, que vivem situações diferentes. Se Deus, através do Espírito Santo, não nos dá graça, a gente vai tomar um julgamento errado. Então a gente tem que ter essa humildade de dizer: Deus, tem misericórdia. Porque eu quero ver minha igreja bem, eu quero ver minha igreja crescendo, quero que sejam homens que vão se manterem fiéis a Deus, com a moral forte. Então me dá graça para poder levar isso a sério, julgar da maneira certa e colocar quem o Senhor quer. Porque Deus levantou Barnabé e Saulo porque era vontade de Deus. Então que em nome de Jesus sejam levantados aqueles que Deus quer, mas buscando em Deus orientação para isso. Então essa é a primeira coisa que eu queria sim trazer para a gente, porque não adianta a gente falar de várias características, sendo que antes a gente não está buscando a Deus. Inclusive, jejua nisso aí, tira um tempo pequeno, pode ser pequeno, mas um tempo específico para você orar nesse sentido. Porque com certeza vai ser benefício para nós, se a gente fizer a coisa certa. Fala. Sim, é válido. Não, assim, eu fico me colocando no lugar dos irmãos. Porque se a nossa igreja é uma igreja que tem poucos homens e que poucos têm essas características que nós vamos ver depois, o que a gente vai fazer? Fica difícil, não fica? Assim, nas devidas proporções, quando a gente pensa na política do nosso país para eleger pessoas, você faz o quê? Porque é tão difícil de achar alguém, não é? Nas devidas proporções, tá bom? Não tem como comparar. Mas não é fácil, irmão, só que se essa é a nossa realidade, isso reflete coisas que a gente precisa corrigir. De preparar a liderança, preste atenção numa coisa também, vocês pais que têm filhos homens, vocês precisam preparar eles para participar das coisas da igreja, irmãos. Porque é só mulher, só mulher. O homem não envolve com as coisas. E às vezes isso é falha dos pais, entendeu? Os meninos precisam crescer, você vai ser um presbítero, meu filho. Vai ser um diácono. Mas para ser, a gente precisa entender o que é ser diácono, o que é ser presbítero. Tudo isso. Tá bom? Alguma dúvida aí? Vamos orar, irmãos. A gente precisa. Vamos orar, para Deus ter misericórdia. Inclusive dos pastores também. De mim, que a gente é imperfeito, né? Precisa melhorar muita coisa. Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrando?
E aí, domingo que vem, não deixe de vir, irmãos, porque isso é importante para você exercer o seu papel de eleger e votar. Você tem que participar. Deus, agradecemos por esse dia, essa manhã, o estudo da Tua Palavra, a direção que vem da parte do Senhor para nos instruir. E, ó Deus, a igreja, o Teu povo é caracterizado por pessoas que buscam o Senhor em oração, que servem a Ti, que buscam o Senhor na Tua Palavra, que desejam, meu Deus, ser orientados por Ti para tomar as decisões certas. E que assim seja. O Teu Espírito Santo fale e ministre ao nosso coração, nos oriente, abra os nossos olhos, nos dê julgamento certo, vindo da parte do Senhor, para, ó Deus, colocar quem o Senhor quer, quem é apto para ocupar esses cargos. Ainda, ó Deus, que não haja ninguém, que nós possamos entender que precisamos fazer outras coisas antes para corrigir aquelas que estão erradas. Mas, ó Deus, que possamos levar a sério e que o Senhor assim nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.